Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de novo do livro Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela. Agora é o capítulo 16, né, o 16º episódio dessa série de vídeos, e o capítulo 16, que é intitulado A Assustadora e Maravilhosa Inventividade dos Homens. É um nome comprido, eu gosto de nomes compridos de títulos, né? E essa série de vídeo aqui é analisando capítulo por capítulo a escrita do Leonel Caldela. Também tem vídeos analisando a escrita do Tolkien com O Senhor dos Anéis, e também fiz outros vídeos também, dando uma análise também aprofundada de livros como A Lenda de Drizzt de Pátria, do Salvatore, como também o Dragões de Éter, do Dracon, e Santo Guerreiro Roma Invicta, do Spor, que é realmente esse esforço para a gente compreender de forma mais aprofundada, seja você um escritor ou escritora querendo melhorar a sua escrita criativa e compreender melhor os livros consagrados, seja você um leitor ou leitora com curiosidade para realmente analisar, né, com mais uma lupa, com um microscópio, né, dar esse raio-x na escrita dos autores, né, para a gente realmente compreender como que eles fizeram, o que deu certo, o que deu errado, quais são os acertos e os erros dos grandes escritores. Enfim, então, esse capítulo aqui do Caldela, vou pro conteúdo agora, eu vou analisar aqui personagens, cenário, enredo, né, e a conclusão, a moral da história, o e daí, né, o que eu achei de interessante, de relevante nessa leitura, no fim das contas. O que acontece nesse capítulo aqui é basicamente o Albino conhece o Tex Scorpion Mako, que é um personagem que é muito doido, né, é o personagem mais doido dessa história. E ele conhece também a Anilatir, que é uma deusa menor. O foco é isso, sabe? O capítulo começa com esse cara, esse Tex Scorpion Mako, do nada, assim, e ele começa a enfrentar um monte de orcs, e o Albino aparece. E os dois lutam juntos, e os dois dialogam a partir daí. Então, basicamente esse é o plot, é bem aleatório, mas combina. Eu achei interessante, porque o Albino é muito aleatório, sabe? E esse Tex Scorpion Mako também se revela um cara bem aleatório. Então os dois acabam tendo uma sintonia, assim, curiosa e tensa. E isso que interessa bem, eles dois variam muito entre estar analisando o mundo ao redor deles e serem violentos e agressivos pra caramba. Os dois têm isso de formas muito diferentes, né? O Albino tem isso de uma forma totalmente alienígena, né? Que ele tá conhecendo Arton e tá compreendendo esse mundo, e ele tá... Só que ele é muito agressivo, então ele mata com muita facilidade, né? Enquanto esse Tex Scorpion Mako é um cara que ele já nasceu, cresceu em Arton, mas ele pensa fora da caixa. Então ele tá realmente buscando analisar o mundo, compreender o mundo e a si mesmo, só que sem os parâmetros sociais, sabe? Sem os parâmetros fugiu a palavra, né? Mas fora da... Me enrolei. O Tex Scorpion Mako, ele tenta compreender o mundo fora das amarras da sociedade, sabe? Fora das tradições antigas, né? Dessas amarras, dessas algemas, dessas prisões sociais e hierárquicas e ordeiras que a gente vive. Então ele vai para o lado muito mais da inspiração, da criatividade, da liberdade. Essa liberdade através da inspiração, através da autenticidade. Esse que é o cara. Ele é muito louco. Como eu falei, ele é bem interessante. Eu gosto muito desse personagem. Enfim, personagens. Já comecei a falar já, né? É basicamente o Albino e o Tex Scorpion Mako, né? O que eu posso falar aqui, que eu não falei ainda, né? Já é uma boa... Já falei um pouquinho já dos dois. Mas o Tex Scorpion Mako, ele é um paladino da deusa Anilatir, que é a deusa menor da inspiração. Isso fala muito sobre ele. Tipo, mostra o que é inspiração do ponto de vista do Caldela, né, que é basicamente estar se reinventando o tempo todo. É isso que eu acho que, se for definir o Tex Scorpion Mako de uma maneira assim sucinta, né, tipo um paladino menor da deusa da inspiração. Mas o que isso quer dizer? Na prática, o que isso é? Ele é um cara que se reinventa. Todo o discurso dele é sobre
ele analisar o mundo, sobre as opiniões dele sobre o mundo, mas ele está o tempo todo se recriando, né? Ele fala que ele muda de nome, né? Ele só não muda de nome ainda porque ele gosta muito desse nome, o Tex Scorpion Mako, então isso é uma constante nele. Se não, ele fala que se o nome não fosse tão bom, ele mesmo iria descartar e iria arrumar outro, né? O que mostra, né, a vaidade dele, por assim dizer. Mas ele conta que ele já foi outras coisas no passado, e a própria deusa que ele cultua também já foi várias coisas ao longo da história. Então ele tem muita ligação com isso, com essa reinvenção, essa eterna reinvenção, né, de buscar inspiração, de buscar criatividade. É bem interessante essa análise e mostra como que a arte é um mundo florífero, sabe? Como a arte permite todo tipo de personagem, sabe? A gente conhece os principais arquétipos da fantasia, né? Tem os guerreiros, tem os paladinos, tem os magos, tem os ladrões, tem samurais, né? Tem clérigos, mas também tem os caras totalmente fora da caixa, totalmente que não se encaixam. É difícil encaixar ele num lugar só. É difícil você pegar ele e botar ele, sabe? É como se o mundo tivesse várias gavetas, né? O mundo fosse um armário com várias gavetas, e você bota, né? Cada pessoa. Porque o nosso cérebro é um pouco assim, na verdade. Nosso cérebro tenta armazenar as pessoas em gavetas, sabe? E no caso, o Tex Scorpion Mako é um cara que é difícil você encaixar ele numa gaveta. Ele é um paladino menor, mas ele não se parece nada com um paladino, sabe? Ele também não é um bardo, então que diabos é esse cara? E por conta disso, por ele buscar a inspiração, por ele cultuar a inspiração, ele é um herói, ele é um campeão da inspiração, por assim dizer, por ser um paladino, e está o tempo todo se reinventando. Sobre o cenário, a história, esse capítulo se passa em um lugar qualquer, tá? O lugar não é importante, a localização geográfica não é importante. O que é importante é que é um lugar qualquer com uma deusa menor. Nesse caso, o Caldela está expandindo o cenário, está, né, apresentando mais do mundo de Arthur, de Tormenta, não através de um lugar novo, mas através de um conceito que não tinha ainda ficado claro, que é os deuses menores. No caso, Arthur tem 20 deuses que são ultrapoderosos, são onipotentes, oniscientes, onipresentes, são tudo demais, assim, sabe? Eu não diria que eles são onipresentes, onipotentes sim, onipresentes, oniscientes nem tanto, mas eles são onipotentes, todos eles são. Isso é uma definição clara desses deuses, né? Que é bem diferente dos deuses, né, dos outros mundos fantásticos. Se a gente for ver até na mitologia, né? Os deuses antigos, deuses nórdicos, egípcios, gregos, etc., eles não eram exatamente onipotentes. Alguns até eram, mas a maioria não era, né? Então, no caso de Arthur, eu sinto que os autores se inspiram muito nos deuses gregos, principalmente, que eram deuses muito falhos, eram deuses caprichosos, eram deuses sujeitos a erros humanos e mundanos, tá? Eles eram basicamente pessoas ultrapoderosas, é isso que os deuses gregos eram, só que eles não eram, assim, onipotentes. No caso de Arthur, eles são, sim, onipotentes. Mas tem também os deuses menores, que são milhares de deuses menores que tem pelo mundo, tá? São muitos mesmo, que eles têm um pequeno poder. Eles têm basicamente uma fagulha do poder divino, por assim dizer, sabe? Eles são muito poderosos para os padrões mortais, mas eles são muito menos poderosos do que os deuses. Então, esse que é o ponto interessante que está sendo explicado, apresentado nesse livro, né? Qualquer um tem o potencial de se tornar um deus menor. Todos têm essa possibilidade, tá? O que ainda é muito distante de ser um deus maior. Esse que é o lance que acontece, né, nesse capítulo. Sobre o cenário, é isso que importa. Não importa o reino, não importa a cidade, não importa norte, sul e oeste. O que importa é Albino descobre que existem deuses menores em Arthur. Que são isso. São mortais com uma fagulha divina, que são muito poderosos para os padrões mortais, ainda assim muito fracos em comparação aos deuses que são tão poderosos. Sobre o enredo, a missão do Albino é um sucesso. O Albino estava buscando algo que até agora não explicou o que é esse algo, mas ao conhecer o Tex Scorpion Mako, ao conhecer a Nilatir, ele finalmente chega, né? Ele encontra o que ele procurava. Não explicou o que ainda, mas ok, a missão dele chega a algum lugar. E se a gente for ver, repara que em todos os vídeos que eu falei do Albino,
há sim um progresso nele, né? Ele começa muito aleatório, muito matador, muito inconsequente, e ele vai aos poucos compreendendo mais como funciona Arton, ele vai aprendendo, mas ele vai sempre aprendendo algo sobre Arton, algo que até o Caldela aproveita, né, para apresentar ao mundo através dele dessa forma, né? Interessante isso também, agora que eu me dei que ver agora um estalo aqui na mente, né? Geralmente os autores escolhem um personagem que é muito ignorante, muito jovem, tem amnésia, né? Esses são os dois arquétipos mais clássicos, né? Ou a criancinha, tipo Harry Potter, tipo também o Luke Skywalker, que não é criancinha, mas viveu a vida inteira na fazenda, isolado, né? Ou é alguém com amnésia, que é no caso o Geralt de Rivia dos jogos, né? Nos videogames do Witcher, o Geralt está com amnésia no começo da história. Então, isso é uma maneira que eles fazem para contar pro Geralt a história dele mesmo, já que, no caso, os jogos são depois dos livros. Os livros aconteceram já, mas ele não lembra do que aconteceu na história dele, basicamente. Né? Então, quer dizer, são os dois arquétipos clássicos. Criança ou amnésico. Mas, geralmente, os autores apresentam o mundo através do herói. E aqui, no caso, o Caldela aproveita o vilão para ser essa figura ignorante, né, que está conhecendo o mundo. Não tinha parado para analisar isso. Ele inverteu, né, a jogada. Em vez de ser o herói que está conhecendo o mundo, é o vilão que está conhecendo o mundo ao longo do livro. Genial isso. É por isso que é importante a gente fazer essas análises, tá vendo? Eu mesmo não tinha me dado conta disso até estar aqui gravando um vídeo falando com você, basicamente. Então, tem que falar. A gente aprende muito quando a gente ensina, na verdade. Então, eu aprendo muito sobre escrita criativa relendo o livro e também fazendo essa análise. Eu me forço, sabe? A cada vez que eu vou fazer aqui um vídeo, eu me forço a olhar e falar, ok, o que foi desenvolvido aqui nesse livro? O que teve interessante aqui nesse capítulo? Né? Ao me esforçar a fazer isso, eu pego muito mais nuance do que eu tinha pego anteriormente. Então, essa é a diferença entre a leitura de um fã, a leitura de um leitor, né? Leitor fã, para leitura de um escritor, a leitura de um profissional, tá? Acho importante o leitor ter acho importante o escritor ter a leitura mais aguçada. Não é ler como escritor, não é só ler como fã, tá? A gente tem que o olho tem que ficar mais aguçado, como qualquer profissão, sabe? Tipo, assim como um ilustrador tem o olho aguçado para nuances de cores, por exemplo, até de proporção, né, de anatomia. Assim como um músico tem o ouvido muito aguçado para notas, percebe detalhes que a gente não percebe, o escritor também, na sua leitura, começa a perceber detalhes que, como fã, não percebia ainda. Recomendo o livro para ler com o escritor, né, para se aprofundar mais nessa leitura de escritor. Enfim, então, e fazer essa análise também me ajuda muito a compreender melhor a escrita criativa dos autores. Então, é incrível, né? Como que, de fato, é muito abstrato, né? Você ensina muito aprendendo. Mas se eu já sei, eu estou ensinando, por que eu estou aprendendo? E é por isso, nesses momentos. A gente analisa, tem estalo, né? E, uau, eu não tinha visto isso, basicamente. Enfim, para encerrar aqui a conclusão, a moral do capítulo, a moral da história, o e daí, é que a gente conhece mais sobre Arton nesse capítulo e temos um gancho para o Albino, basicamente. O gancho, né, do narrativo que é tão comum, né, de dar uma pista, né, dar uma palhinha, dar um gostinho do que tem por vir. Então, o foco do capítulo é realmente apresentar uma faceta de Arton, não uma faceta geográfica, mas um detalhe importante sobre a mitologia, a cosmologia de Arton, que é os deuses menores, né, compreender que existem, e isso é importante para a saga, não só, né, de Arton como um todo, mas para a trilogia Tormenta, o lance de deuses menores acabam se tornando relevantes ao longo de toda a saga e da trilogia em específico também, então é importante aprender isso. E também esse gancho do Albino, tipo, ok, então ele concluiu a missão dele, e agora? Né? Tipo, o que é essa missão, que o livro não falou ainda com todas as letras, a gente tem uma pista, mas não está ainda esclarecido, é importante esclarecer para o escritor, tá? Para o leitor, quer dizer, tem autor que conta muito e não explica nada, e aí fica meio embaçado, quer dizer, fica meio embaçado, fica meio nebuloso, mas qual que era o objetivo desse personagem? Tipo, ok, eu vi ele agindo, mas eu não entendi o propósito dele. Isso faz falta pra caramba na leitura. Certas coisas têm que ser explicadas, têm que ficar esclarecidas
pro público, de forma bem, bem nítida mesmo, né? Não é, se a escrita é só sugestões, fica embaçado, fica nebuloso. No caso, o Albino tá ainda muito nebuloso ainda, mas ele tem esse gancho. Tá bom, não tem, sei muito pouco sobre ele, mas sei que a missão foi um sucesso. E agora? Que missão foi essa? E se ele concluiu, qual que é o próximo passo dele depois da missão concluída? É essa que é a função do capítulo. Apresentar o que existem desses menores e dar um passo na jornada, seja lá qual for, do Albino. Comenta aqui embaixo se você concorda com essa visão do Caldela, né, a visão do Caldela de muitos anos atrás, né, sobre inspiração, criatividade, estar sempre se reinventando, sabe? Essa visão tão livre, tão caótica sobre o que é inspiração e o que é criatividade. Eu acho que, na minha opinião de Primeiro Mortal, tá? Eu acho que a criatividade e a inspiração podem sim se manifestar de modo ordeiro, tá? Nem sempre a arte tem a ver com o caos, mas apesar de que o caos ele dá mais liberdade para a arte. Geralmente os artistas gostam da liberdade, gostam de ter, né, essa total liberdade, né, ser livres por completo. Por isso que eu acho que o caos e a criatividade têm uma ligação, uma relação íntima. Mas eu não acho que a criatividade nasça do caos. Eu acho que a criatividade é a criatividade. A criatividade e o caos são como amantes, né, que tem uma química muito poderosa. Mas é totalmente possível existir criatividade, existir arte, existir inspiração através da ordem. Sinceramente, se a gente for ver, o cinema estadunidense é muito ordeiro, porque os caras seguem aquele modelo de arco do herói, de fórmula de bolo, de ato 1, ato 2A, ato 2B e ato 3, sabe? Então, ele já tem um formato de história que para eles funciona. Então aí são os filmes mais populares do mundo, sabe? Então, eles não dá pra dizer que eles não são criativos, assim alguma criatividade, se você gosta, não é outro debate, mas eu acho que é muito estruturado, é muito ordeiro. E estou usando aqui um exemplo. Se a gente for ver também o cinema, por exemplo, cinema soviético, né, que era um cinema patrocinado pelo Estado, também é um cinema totalmente ordeiro, porque o Estado mandava na produção do início do meu fim. E tinha muita coisa assim, tinha muita arte digna de criatividade, de você assistir e analisar e compreender, sabe? Mas não muda o fato de que havia um controle do Estado muito poderoso no cinema soviético, por exemplo, também. E isso existia desde sempre também. Se a gente for, eu estou viajando na maionese, né? Mas enfim, se a gente for ver, por exemplo, até mesmo as peças de Shakespeare, altamente criativas, na verdade, o cara era um gênio, mas a coroa inglesa estava lá também de olho o tempo todo, tá? Então, se você achar que é absurdo, a União Soviética controlava o cinema soviético, tá? Mas a coroa inglesa também controlava o teatro do Shakespeare, pra caramba. E o Shakespeare só contava histórias que eram provadas pela coroa inglesa, tá aí, né? E aí, né? Então é interessante a gente ver esses fatos, né? E pensar, porque dá pano pra manga. Deve fazer um vídeo só sobre como lidar, né? Como compreender essa arte, né? Que às vezes é muito livre, às vezes é muito formatada, muito engessada, né? E quais são os prós e contras, né? De ter muita liberdade e os prós e contras de também ter pouca liberdade pro artista e para a criação. Enfim, isso daria muito pano pra manga, né? Mas aqui embaixo, qualquer coisa que você quiser falar sobre esse tema, que eu acho que eu fui longe, né? Fui inspirado pela Anilatir para viajar na maionese nesse final desse vídeo. Enfim, se gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social, se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo. E lembrando que estamos no desafio 306 dias escrita, vídeo mercado editorial e distritiva quase todo dia. Então até o próximo vídeo e a gente se vá pelo multiverso.